Obrigado, Léo. Bom te ver. Muito bom te ver também, Ana. Um beijão. Andresa, quer falar alguma coisa, Andresa? Vou dar início, então. Obrigada, professora Daniela, professora Ana. Obrigada a todos os colegas que estão aqui, alunos também, ex-alunos. Muito gratificante para a gente, né? Estar recebendo o professor Leonardo, que a gente já viu a trajetória dele, uma trajetória de sucesso, especialmente na odontogeriatria, com pacientes especiais, toda a experiência dele, o currículo dele, os artigos dele, e conversando com colegas aqui também, falando, tenho seguido o professor Leonardo, é uma experiência que inspira muito todos nós que estamos aqui também. Então, gostaria de apresentar, primeiro agradecer ao Léo por sua disponibilidade. O professor Leonardo, ele é cirurgião dentista e mestre em odontologia pela Faculdade de Odontologia de São José dos Campos, a Unesp, doutor em ciências pela USP, é professor titular e chefe de departamento na Clínica Integrada da Faculdade de Odontologia da Case Western, nos Estados Unidos, e já tem uma trajetória, né, tanto em instituições brasileiras quanto em instituições dos Estados Unidos, e eu acho que hoje vai ser uma dinâmica muito interessante, proposta inclusive pelo professor Leonardo. Nós enviamos um forms, né, quem tivesse interesse em mandar perguntas anteriormente. O professor Leonardo quer fazer uma dinâmica, né, um bate-papo bem interativo, então quem enviou as perguntas, ele vai conversar sobre elas. Quem tiver interesse em fazer perguntas durante a apresentação também, eu vou estar acompanhando o chat e a gente vai discutindo. E quem tiver interesse também de abrir o microfone para fazer as perguntas, pode levantar a mão, né, para não atrapalhar a apresentação do professor, mas vai ser muito bem-vindo esse bate-papo com todo mundo. Então, obrigada, professor Leonardo. Não sei se o Marco vai falar alguma coisa, senão eu passo a palavra para você. Vou fechar minha câmera e deixar você à vontade. Obrigada. Claro. Vou deixar o Léo falar, eu vou só deixar o contexto. A maioria das pessoas já conhece o que está acontecendo agora. A gente está passando por uma reestruturação dos programas dos cursos e parte dessa estruturação é considerar os tratamentos de acordo com cada idade. A gente sabe que, apesar do Brasil ser um dos primeiros países a reconhecer a odontogeriatria como disciplina, ela ainda é esquecida muitas vezes em boa parte dos cursos, né? Negligenciada, até a palavra que alguns podem usar. Nós fizemos, como a Andresa falou, a gente pediu para o pessoal mandar as perguntas antes. Eu tenho as perguntas aqui por escrito. Se alguém que mandou a pergunta não preferir fazer a pergunta ao vivo, pode ficar à vontade. A proposta do professor Léo foi fazer um bate-papo mesmo. Léo, eu deixo o floor para você. Se você quiser começar a fazer uma explanação, e aí a gente deixa aberto para o pessoal fazer as perguntas, ou eu posso começar a fazer as perguntas que estão aqui, o jeito que você preferir, só avisar. Tá legal. Deixa eu só fazer uma pequena introdução, né? Agradecer pelas palavras de carinho que vocês emitiram. Assim, a gente fica lisonjeado, né? Mas queria baixar um pouquinho a expectativa da plateia. A gente tem uma experiência grande na odontogeriatria no Brasil, inicialmente, né? Então, eu participei do processo em que a odontogeriatria foi reconhecida como especialidade, né? E depois desse processo de reconhecimento como especialidade, eu tive a oportunidade de lecionar em alguns cursos de especialização em odontogeriatria. E depois disso, depois que eu vim para os Estados Unidos, eu ainda tive a oportunidade de acompanhar como o desenvolvimento da odontogeriatria estava sendo no país depois do reconhecimento. E a gente fez um trabalho, inclusive, de avaliação do legado do reconhecimento da odontogeriatria no Brasil. E a gente pôde ver que, assim, o fato de ter o reconhecimento da odontogeriatria não necessariamente aumentou o número de profissionais com formação acadêmica na área, né? E também não aumentou o número de pessoas procurando por cursos de odontogeriatria no país. E hoje a gente tem um número bem limitado de cursos de odontogeriatria no país, cursos de especialização, e nem todas as faculdades incorporaram a odontogeriatria
com uma clínica odontogeriátrica, né? A maioria das faculdades tem um curso teórico de odontogeriatria, mas sem uma parte prática que seja específica para essa população. Por exemplo, promovendo o tratamento odontológico completo em asilos, em hospitais geriátricos, ou recebendo populações específicas de idosos mais vulneráveis, né? Então, mas o Brasil não está sozinho nisso. A maioria dos países do mundo se encontra na mesma situação. Mesmo os países que têm reconhecimento da odontogeriatria ainda passam por esse mesmo processo, né, de pouca procura. E a gente acredita que parte disso é causado por um certo preconceito, né, de trabalhar com idosos, consciente ou inconsciente, né, o chamado idadismo, ou etarismo, ou mesmo na sigla em inglês, ou mesmo no nome em inglês, ageism, que diminui a procura pela área, né? Então, acho que a gente tem que começar um processo de conscientização que vem ao encontro de uma chamada mais humanística para o curso de odontologia, né? De uma formação mais voltada para o cuidado do ser humano, né? Para o cuidado da pessoa como na sua integridade, né? Tanto física como social e emocional, e trazer e aumentar o interesse dos alunos para o atendimento do idoso, simplesmente porque é uma demanda demográfica, não tem como mudar o fato de que a população está envelhecendo rapidamente em diversos países e o Brasil não é exceção, né? Hoje mesmo o continente africano está em processo de envelhecimento. Então, que era exceção há algumas décadas atrás. E hoje todos os países do mundo estão em um processo de envelhecimento. Então, a gente precisa entender essa realidade e aplicar uma malha didática nos nossos cursos que permitam uma maior exposição dos alunos aos pacientes idosos. Eu vou aproveitar e falar também que eu acho que a mesma coisa deve ser feita para adultos com necessidades especiais, em particular aqueles com deficiências de desenvolvimento, né, como o autismo, a síndrome de Down, que tem impactos bem profundos em diversos aspectos da vida da pessoa, que inclui também a saúde oral, e que normalmente são negligenciados pela clínica odontológica convencional. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem trabalhado muito para o reconhecimento, para que a Comissão de Acreditação, a CODA, reconheça cursos de pós-graduação em odontologia geriátrica, porque fazendo isso, ela vai permitir também que os dentistas que façam cursos de pós-graduação em odontologia geriátrica utilizem esses certificados de uma maneira mais ampla, né, de uma maneira mais irrestrita, porque é um processo que recebeu acreditação, né? Eu fui o presidente do Conselho de Odontologia Geriátrica da Associação de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, né, que tem 3 braços, a odontogeriatria, a odontologia hospitalar e a odontologia para pacientes especiais. Eu era o presidente do braço da odontogeriatria e agora eu sou presidente da associação toda, e a gente tem trabalhado com a comissão de acreditação para criar os parâmetros curriculares, né, que seriam, então, utilizados nesse processo de acreditação. E para a odontogeriatria, inicialmente, agora a gente está trabalhando com pacientes especiais também,
com outro grupo, né, com o braço de pacientes especiais, para o mesmo processo. Então, a gente está bastante envolvido nessa parte de elaboração curricular para a odontogeriatria, tanto no nível de graduação quanto no nível de pós-graduação. Então, as perguntas são super bem-vindas agora. Bom, Léo, eu vou quebrar o gelo aqui, fazer a primeira que está aqui com a gente. E o pessoal, se quiser fazer pelo bate-papo, pode fazer. Se quiser fazer a pergunta pelo microfone, fique à vontade. A primeira pergunta que a gente recebeu, Léo, vai bem nessa linha que você estava falando. Eles querem saber qual a sua opinião sobre a abordagem do tratamento dos pacientes dos pacientes geriátricos na clínica odontológica. E ele comenta, né, que ao tornar a odontogeriatria como uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal, ia ser uma saída para que o profissional ficasse mais qualificado, mas que isso não tem realmente acontecido para valer. E ele quer saber, assim, qual seria, na sua opinião, o melhor jeito de que isso fosse abordado na graduação, e depois emenda com outras duas perguntas que você pode responder depois, quais seriam as principais doenças que acometeriam essa população e como tornar a odontogeriatria menos curativa e mais preventiva. Tá. Então, vamos começar. Então, são 3 perguntas. A primeira pergunta diz respeito a como aumentar, como melhorar o ensino da odontogeriatria na graduação e na pós-graduação. Eu acho que uma coisa muito importante seria ter um grupo de professores de odontogeriatria, como a gente tem um grupo de professores de dentística, como a gente tem um grupo de professores de prótese, como a gente tem um grupo de professor de materiais, né? Seria muito importante a gente ter um grupo de professores de odontogeriatria que fosse um grupo atuante, que tivesse em constante processo de reciclagem profissional e aprimoramento, em contato com as diretrizes internacionais, né? Na América do Sul, a gente tem o pessoal do Chile, a Soraya Leon e o Rodrigo Jacamã, na Universidade de Talca. Eles são reconhecidos no mundo todo como um grupo importante. Eles têm um curso de mestrado em geriatria que a gente poderia se aproximar, claro, com a gente aqui nos Estados Unidos, com a Boston University, com a Tufts University, com a University of Southern Carolina, Southern California, e a University of Iowa também. Então, a gente vai ter um grupo muito forte na Inglaterra, como você sabe bem, Marco, a British Society of Gerodontology, tem um grupo muito forte europeu, European College of Gerodontology, com representantes de vários países, especialmente na Bélgica, na Holanda, e na Grécia, na Suíça. Então, a gente seria muito importante que a gente tivesse esse grupo, que esse grupo fizesse reuniões anuais, que trouxessem pessoas. Hoje é tão fácil, a gente pode fazer assim como a gente está fazendo hoje, né, eletronicamente, vários meetings para discutir o que cada grupo está fazendo isoladamente e tentar criar uma diretriz nacional. Né? Isso, e é assim, organicamente, das pessoas interessadas, que vem o processo de amadurecimento e de fortalecimento também da especialidade e do ensino. Né? Por exemplo, eu acho que uma prioridade no Brasil seria fazer uma iniciativa forte de que a diretriz nacional incluísse um atendimento clínico dos pacientes, né? Que não fosse um curso somente didático. O curso didático ele seria muito bem-vindo no 3º ano, né? E no 4º ano seria interessante ter ou uma área da clínica integrada onde a prioridade é o atendimento de pacientes idosos vulneráveis. A gente não está falando do idoso de 70 anos que joga futebol na várzea no domingo, entendeu? Esse idoso ele pode ser tratado pelo clínico geral
contanto que o clínico geral tenha uma ideia aproximada das interações medicamentosas e do controle atual das doenças crônicas desse indivíduo. Mas a odontogeriatria é mais a respeito do paciente, é mais importante para o paciente que é vulnerável, é frágil, que o paciente que precisa de auxílio para ir para o seu consultório, o paciente que não pode ir ao seu consultório, né? E você vai oferecer o atendimento a domicílio ou na instituição na qual o paciente se encontra. Então, eu acho que a gente teria que ter um foco inicial em ter o atendimento clínico na escola e, se possível, uma parte extramuros feita em instituições de apoio idoso, onde fosse promovido atendimento odontológico integral. Não só ir lá ensinar a escovar o dente, ir lá ensinar a passar o fio dental. Isso é importante, né? É muito importante para o controle da cárie como doença, mas, embora importante, também é necessário que o aluno tenha a exposição ao tratamento odontológico num ambiente que difere de um consultório tradicional. Então, eu acho que começa por aí, começa formando um grupo forte de professores que, então, façam um processo de lobby, né? Façam um processo de conscientização não só da classe, mas também de outros tomadores de decisão, para que tenha uma iniciativa de ter um atendimento, uma disciplina didática, mas também uma disciplina teórica, mas também uma atividade prática que contém esses dois elementos fundamentais: o atendimento de pacientes vulneráveis no ambulatório da faculdade, mas também fora do ambulatório da faculdade. Então, eu acho que começa por aí. E eu acho que para começar forte, tem que começar com um forte componente internacional, porque aí ajuda na internacionalização dos programas, né? Ajuda a desenvolver pesquisa e também traz as ideias que têm sido aplicadas em outros países que podem, se corretamente adaptadas, auxiliar no desenvolvimento da própria corrente local de pensamento, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de idoso, é muito importante que a gente sempre lembre que o aspecto cultural é de extrema importância, tanto para a maneira como o paciente vê o dentista, como na maneira como o dentista vê o paciente. E esse aspecto cultural, ele tem um papel fundamental no atendimento do paciente idoso e repercute em aspectos fundamentais para a escolha de tratamento, por exemplo, como aspectos financeiros, aspectos de percepção do tratamento invasivo, e esse tipo de fator influencia muito na maneira como o paciente vai realizar o seu tratamento. Então, a gente tem que... nunca a gente pode importar nada de um país sem fazer adaptação cultural profunda disso para a realidade do nosso país, né? Então, isso é muito importante. Mas eu acho que é importante respirar outros ares também para que você incorpore as melhores práticas, né? Com as adaptações necessárias. Bom, isso seria assim para a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quais são as doenças mais comuns nessa população? As doenças mais comuns nessa população são, claro, as doenças crônicas controláveis, como a hipertensão, a diabetes, a osteoporose, a osteoartrite, a artrose. Mas essas doenças, embora elas causem algum impacto no plano de tratamento odontológico, elas não são as que causam um impacto mais severo. Então, aí a gente começa a ver doenças que causam impacto mais severo, são as doenças de cunho mental, né, como a depressão, e as doenças que afetam o aspecto cognitivo, como as demências do tipo Alzheimer, e as doenças que afetam a destreza manual e a mobilidade, como o Parkinson, né, e as doenças as sequelas de acidentes vasculares cerebrais que afetam os dois, né? Afetam o aspecto de mobilidade, afetam o aspecto de
cognitivo. E é claro que nesse meio você não pode esquecer do processo de senescência em si, né? E as suas alterações fisiológicas importantes, que têm impactos farmacológicos, né? Impactos na farmacocinética e na farmacodinâmica, mas também aqueles que são relacionados aos aspectos sociais do envelhecimento, né? Que colaboram com quadros depressivos e, portanto, tem um impacto muito grande no tratamento odontológico. E a cereja do bolo, né, é a polifarmácia, que vem como resultado da tentativa de controlar as doenças crônicas e as morbidades envolvidas com o processo geriátrico, né? E aí, normalmente, quando a gente vê um paciente que está tomando mais de 5 ou 6 medicamentos diariamente, a gente já pode pensar numa alteração tanto quantitativa quanto qualitativa da saliva, né? Então, a gente tem isso também. E a terceira pergunta, Marco, eu vou precisar da sua ajuda para lembrar. A terceira ia nessa linha também, né? Como tornar a odontologia menos curativa e mais preventiva. A odontogeriatria, né? Menos curativa e mais preventiva. Preventiva. Eu acho que uma maneira correta de fazer isso é fazer isso através da análise de risco. Marco, é isso que eu tenho advogado, RIA, aqui, muito, né? Tenho trabalhado muito nesse sentido de que a gente, como hoje em dia se faz o tratamento da doença bucal mais prevalente, a cárie, através, né, ou pela utilização de uma análise de risco. Então, você faz a análise de risco de cárie, e aí, com o diagnóstico do risco de cárie do paciente, você ataca os principais fatores de risco para controlar o desenvolvimento da doença, né? E aí, então, você faz o tratamento restaurador, e aí você tem um processo de manutenção extremamente individualizado para controlar os riscos de cárie, e a mesma ideia se aplica para a doença periodontal, a mesma ideia se aplica para o câncer de boca, e a mesma ideia se aplica para o paciente idoso, né? Você tem que entender os fatores de risco relacionados à saúde sistêmica, que a gente já comentou, relacionados aos aspectos socioeconômicos, que a gente também já comentou, e aos aspectos de saúde bucal, que cada vez mais a gente tem os pacientes idosos mantendo os dentes para toda a vida, né? Então, mas a maioria deles ainda com dentições extremamente restauradas ou extremamente danificadas. Então, a gente precisa ser capaz de identificar esses fatores de risco e aí fazer uma abordagem que seja inicialmente de redução de risco, né? E aí o tratamento restaurador, considerando esses fatores de risco, né? Portanto, você vai promover um tratamento restaurador que é bastante individualizado para aquela pessoa, considerando o risco dela, de modo a minimizar o risco de desenvolvimento de mais doença oral. E aí fazer um esquema de manutenção dos resultados obtidos no tratamento que também seja individualizado para mitigar os fatores de risco que o paciente apresenta, né? Então, acho que essa é a principal maneira de transformar a odontologia de odontologia mais curativa para uma odontologia mais preventiva. Isso falando especificamente na odontogeriatria. Falando de uma maneira mais global, né? Eu acho que só vai mudar de fato quando a gente tiver um sistema de reembolso que não seja baseado em procedimento, mas seja baseado em promover saúde oral, né? Então, quando a gente tiver um sistema de reembolso onde o dentista ganhe para não fazer, né, para não precisar restaurar, para não precisar fazer prótese, para não precisar... Então, se os pacientes são mantidos fora de risco,
a gente ganha mais, aí você vai ter um sistema que realmente incentiva o aspecto preventivo de uma maneira sistêmica. Né? É uma ótima ideia, é verdade mesmo. Né? Léo, o Júlio está dizendo aqui que lá na Federal do Rio Grande do Sul, o curso de geriatria deles já tem dentro do funcionamento alguma dessas sugestões que você deu, inclusive a clínica Extramuros. Eu não sabia, interessante. E a nossa segunda pergunta do professor, ele comenta algumas das coisas que você já comentou sobre como o caso é delicado, o aumento da longevidade, e ele entra num ponto falando também das doenças sistêmicas que você estava comentando agora há pouco, e ele pergunta qual o procedimento, o que seria interessante fazer para equipar, ou se é que precisa fazer isso, para equipar os consultórios para possível intercorrência, né, e como é que se dá essa adequação nas clínicas. Se vocês têm alguma coisa diferente na clínica de odontogeriatria aí? A gente tem uma clínica de odontogeriatria que for, não na Case Western, tá? Em Iowa, a gente tem uma clínica que foi elaborada para isso. Então, ela tem corredores mais largos, ela tem cadeiras que são facilmente removíveis, né? Elas deslizam no chão, né? Facilmente, então permite o acesso a uma cadeira de rodas. Aqui nos Estados Unidos são muito comuns as cadeiras de roda motorizadas que reclinam, então elas podem ser utilizadas como cadeira odontológica. Então a gente tira a cadeira do cubículo, né? E a pessoa entra com a cadeira de rodas. Então isso é uma coisa que pode ser feita. Outra coisa importante que pode ser feita é ter banheiros, né, apropriados, instalações apropriadas para isso, rampas de acesso, né, que facilitem o acesso de pacientes com problemas de deambulação. Mas equipamento especial, normalmente você não precisa de um equipamento especial, o que você precisa é de um treinamento especial. Então, você precisa ter uma equipe, né, assistente, recepcionista, tal, que conheça bem os aspectos do paciente relacionados ao paciente idoso e a maneira de fazer as transferências da cadeira de roda para a cadeira odontológica, né, que consiga auxiliar você a fazer isso, que o dentista também tem o treinamento para fazer. Né? Agora, para fazer o atendimento domiciliar, é que aí a gente entra no aspecto de profundidade de tratamento. Qual é o nível de cuidado que você pretende oferecer? Se você pretende oferecer todo o nível de cuidado, então a gente precisa ter um equipo móvel, né? E aí tem uma variedade enorme de equipos móveis hoje no mercado, que são fabricados tanto localmente, né, no Brasil, quanto importados, que você tem acesso e que você pode escolher um modelo que você se adapta melhor, né? Aquele modelo que supre melhor as suas necessidades. E é claro, se você é um dentista numa cidade do interior, na qual você tem um relacionamento com um asilo local, tal, você pode ter uma sala preparada para você lá, né? Um pequeno consultório montado lá, né? Agora, para as faculdades, eu realmente acredito que a melhor forma é estabelecer parcerias duradouras com as instituições locais e manter uma sala. É muito mais barato, né? Principalmente porque a gente pode utilizar equipamentos que são doados, né, pela comunidade, ou que são resultado de reformas da escola, né? Então, você pode ter um equipamento colocado lá que não esteja sendo utilizado na escola mais, né? E dessa forma você mantém uma manutenção simples, né? E você faz o atendimento no próprio local. Isso normalmente é melhor, porque lembra, se a gente tentar utilizar vans, ônibus, esse tipo de coisa, o que acontece no final é que
O que acontece é que, no final das contas, o idoso que está lá no asilo, ele não consegue ir no ônibus. Se ele conseguisse ir no ônibus, ele ia para o seu consultório. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa... E pode estar chovendo, né? Então, sabe, o melhor é ter o consultório dentro da instituição. Muito bem. Acho que... Não sei se eu consegui responder. Não sei se era exatamente essa a pergunta. Léo, assim, eu acho que está indo legal. Inclusive, você respondeu uma das perguntas aqui já, que estava falando sobre atendimento a domicílio. A gente tem uma das nossas alunas aqui, a Maria Cassiano, está perguntando se você teria alguma ideia de como, alguma forma de gerar interesse na criação de projetos de extensão para o atendimento dos idosos, né? A gente geralmente tem projetos de extensão para ir tratar das crianças, visitar as creches, visitar as escolas. O que a gente poderia fazer para estimular essa nova vertente? Fácil, né? Super fácil. Marco, repete para mim, né? Deixa eu pensar. Ela está dizendo assim, que geralmente a gente tem projetos de extensão na universidade para atender as crianças. Isso. Mas muito pouca coisa voltada para a odontogeriatria. E ela quer saber se você tem alguma ideia, de alguma forma, para estimular a criação desse tipo de atividade. Olha só, vamos começar pelo porquê, né? O porquê, na minha opinião, e essa não é uma opinião baseada em evidência, é mesmo uma opinião baseada na experiência, mas também em algumas hipóteses que vêm sendo testadas, mas a gente não tem uma resposta clara ainda. O que acontece é o seguinte: eu acho que é muito mais atrativo mexer com criança, né? A criança, para a sociedade ela valoriza a criança, né? Ela valoriza o jovem, né? E então é atrativo para o dentista e para o estudante de odontologia ir e ver que então atrai muito o nosso público-alvo. O idoso é diferente, né? Não tem o mesmo apelo social, e quando o aluno é exposto, muitas vezes ele sofre de burnout, porque ele é exposto a uma realidade que para ele é depressiva, muitas vezes. Então, essa exposição tem que ser feita com cautela e através de um processo muito bem elaborado de exposição e discussão dessa exposição e internalização da experiência com a ajuda do professor, né? Onde o professor vai fazer um processo de esclarecimento do que foi visto e de como absorver os aspectos positivos daquela interação e como lidar com os aspectos negativos daquela exposição. Que normalmente, quando você faz com criança, você não precisa fazer, porque tem um peso muito maior dos aspectos positivos da exposição. Então, a gente tem que pensar nisso com esse viés estratégico, né, da maneira de abordar, mas como fazer mais extensão é relativamente simples, é só realmente entrar em contato com as instituições de amparo ao idoso de cada comunidade, né? Explicar qual é o intuito, ter um projeto, né, de melhora da saúde oral, que é claro, que é objetivo, e apresentar isso para os administradores, e aí fazer um piloto inicial, né, no qual você coleta informações sobre como tem sido feita a higiene oral, quais são os processos em andamento, né, já na instituição, e faz a exposição, né, vai lá, promove o seu trabalho e depois apresenta os resultados do seu trabalho, como isso melhorou o número de escovações, como isso melhorou
a exposição dos pacientes à diminuição de necessidade de tratamentos emergenciais, por exemplo, e coisas desse tipo. Então, você pode fazer disso um projeto de extensão associado a um projeto de pesquisa, né? E no qual você também obtém dados que permitem você mostrar aos administradores que a sua intervenção é benéfica para a população que você está atendendo. Né? Eu recomendo também que, nesse aspecto, seja incorporado ferramentas como a Silver Diamond Fluoride, eu não sei como é em português. Como fala isso em português, gente? Alguém me ajuda? Deixa eu perguntar para o Google aqui. O Google não tem uma resposta para mim. Eu não sei como fala em português. Professor Simval, professor Túlio te ajudaram aqui, ó, a ajuda dos universitários no chat. O diaminofluoreto de prata. Diaminofluoreto de prata, ótimo. É isso aí, o diaminofluoreto de prata é um ótimo instrumento para esse tipo de coisa, né? Porque você pode aplicar sem grandes riscos, né? Ele realmente promove o processo para o processo de cárie, né? Ele simplesmente estaciona o processo de cárie até que você possa fazer um tratamento odontológico, até que você possa ou queira, né, fazer um tratamento odontológico restaurador tradicional. E muitas vezes você nem precisa mais fazer o processo de preparo do dente, né? Você pode só aplicar o cemento de ionômero de vidro em cima do diaminofluoreto de prata. Então, você consegue resultados excelentes sem a necessidade de intervenções mais invasivas em projetos de extensão. Então, a gente tem algumas ferramentas muito legais, né? A aplicação de verniz de flúor, né? Também pode ser feita nos projetos de extensão. Então, tem muita coisa legal que dá para fazer em extensão. E eu acho que é uma área pouco explorada na odontogeriatria no Brasil. Pode ser feito bem mais. Muito bom, Léo, muito bom. Ótimas ideias. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta no microfone? Alguém quer escrever alguma coisa? Senão eu continuo aqui. Léo, as próximas perguntas já vão nessa direção que você está indo mesmo. Um deles está perguntando se existe alguma técnica nacional ou internacional para uma abordagem específica para a população idosa, para uma forma específica para conversar, para fazer orientação, ou para incentivar mudanças de hábitos, para dar uma notícia ruim. E a outra pergunta vai nessa mesma linha e pergunta, dentro disso, qual seria o papel da humanização e da empatia dentro da odontogeriatria? É fundamental, né? A humanização e a empatia são os pilares que sustentam a redução do etarismo, do idadismo, que permitem, então, que o profissional promova o atendimento de saúde oral apropriado para a idade. Né? Então, é muito importante que a gente prepare o profissional que seja humano e ético. Agora, é muito fácil falar. Agora, eu pago uma garrafa de vinho de boa qualidade para qualquer um na plateia que me diga como a gente ensina, avalia a performance dos estudantes, né? Como a gente ensina, como a gente avalia a performance dos estudantes e como a gente
promove o aprendizado disso, do cuidado humano e ético. Como a gente faz isso? É difícil, né, Léo? O que o pessoal tem para dizer aí? A gente faz, como a gente faz? É muito difícil. A gente vai ser um exemplo, né? Certo? Exatamente. É assim que a gente faz. É assim que a gente ensina. É assim que a gente ensina no Brasil, é assim que a gente ensina nos Estados Unidos, é assim que a gente ensina na Europa. Agora, tem um problema. O exemplo pode ser muito bom e pode ser muito ruim. É inconsistente, né? O exemplo, ele não é uma abordagem sistemática. Ele é ao acaso. Certo? Ele ocorre ao acaso. E aí você tem também não sei se é assim que fala em português também, mas o currículo escondido, né? O currículo oculto. Vocês falam de currículo oculto no Brasil? O currículo oculto é aquilo que a faculdade ensina sem querer. Né? É aquele conteúdo curricular que o aluno aprende, mas que não faz parte do conteúdo curricular formal. E, no final das contas, muitas das coisas ruins que o aluno aprende na faculdade, são muitas, vêm do currículo oculto. Né? E vem pelo exemplo. Então, é muito perigoso, no meu ponto de vista, mas veja bem, isso é bastante controverso. E sempre que eu trago essa discussão nos fóruns nacionais aqui nos Estados Unidos e mesmo internacionais, muita gente fica chateada, porque expõe uma ferida sem trazer um curativo, sabe? Porque a gente não sabe como fazer. Né? Agora, eu tenho uma proposta que eu venho tentando aplicar nos diversos lugares que eu trabalho. E essa proposta é uma proposta de abordagem sistemática. O que isso significa? Que a gente vai ter uma tendência, né? uma linha de pensamento que atravessa o currículo inteiro, né? Do primeiro ao último ano do curso de odontologia, na qual todos os cursos têm um componente, né? Todos os cursos aplicáveis têm um componente que fala de empatia e cuidado humanizado, específico para aquela especialidade ou assunto. E aí, os professores são treinados professores de clínica, principalmente, são treinados para não só promover o atendimento humanizado, mas ser empatético também com os alunos, porque isso tem um efeito direto na empatia do aluno. Então, a gente fez uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, na Universidade de Iowa, que a gente comparou, pegou alunos, fizemos usamos um formulário que acessa a empatia, né, que avalia a empatia dos estudantes, e aí nós pegamos variáveis que poderiam interferir com a empatia. E a única variável no modelo multivariado que se manteve de pé foi a percepção dos estudantes da empatia do professor deles com os alunos e com os pacientes. Foi a mais importante variável de todas. Né? Então, a gente sabe que isso não vai acontecer organicamente, não vai acontecer assim de uma maneira natural. É preciso um esforço coordenado para fazer isso. Né? E apesar de todo mundo dizer que faz, ninguém faz um esforço coordenado ainda. Então, e essa tem sido uma bandeira que eu tenho procurado trazer à tona toda vez que eu posso. É interessante essa colocação.
Deixa eu interromper um pouquinho aqui com relação a isso, né? Essa parte da empatia, a gente tem começado a trabalhar aqui com alguns alunos e o que a gente tem visto, a gente ainda vai fazer todo esse diagnóstico, é um projeto que está em andamento ainda, com valores, né? Com questionários validados aqui no Brasil, mas o seu trabalho foi uma referência para a gente, porque justamente essa visão que o aluno tem, né, que é onde a gente começa, é onde a gente tem que começar a trabalhar. E como a professora Daniela falou aqui, dos valores e condutas, num processo formativo como um todo, né, começando lá no primeiro período, não deixando isso se dispersar ao longo do curso, os valores continuarem importantes com relação à humanização, com relação ao cuidado integral do paciente, né, não deixar valores externos, muitas vezes, deturpar aquele valor importante e inicial, que é a formação que as nossas diretrizes formam, né, de um paciente, de um aluno formado para ser um dentista generalista, num cuidado completo daquele paciente. Então, a gente está começando com esses trabalhos aqui, provavelmente também eu vou te atormentar um pouquinho com relação a essa parte de empatia, e com a professora Elaine também, que ela está aqui, Elaine lá de São José, que fez doutorado com a gente, e é um trabalho que dá para ser nacional, né? Tentando fazer um engajamento, como você falou, multicêntrico, e buscando isso na formação desse perfil. O que a gente quer que o nosso aluno se forme no Brasil como um todo, né? É muito importante isso que você está falando, e eu acho que vale o despertar aqui, nessa reunião que está com tantos professores, de talvez fazer um estudo multicêntrico nesse sentido, né? De um diagnóstico nosso brasileiro. Isso. Eu acho que esse é um primeiro passo fundamental, André. É muito legal que vocês estão fazendo isso. Fantástico. Porque isso é o que é realmente necessário, é ter esse diagnóstico inicial, né? Só de uma maneira assim, bem prática, né? Quando em 1996 eu estava formando no curso de odontologia, né? E a minha professora de psicologia, então, na época, a Denise, ela veio falar comigo e ela falou assim, Léo, o que acontece nessa... Ela tinha dado aula de psicologia para a gente no primeiro ano, né? E eu estava no quarto ano nesse momento, né? E ela veio falar comigo, ela me parou no pátio da escola, e ela falou, ela estava começando a dar aula de psicologia, a gente foi a primeira ou segunda turma que ela deu aula de psicologia, e ela olhou para mim e falou assim, Léo, o que acontece na faculdade de odontologia que vocês são aqueles que vocês começam no primeiro ano como alunos super empáticos, super assertivos, confiantes, mas muito emotivos, próximos, humanos, né? E no final do ano, no quarto ano, vocês se tornam essa garotada de nariz em pé, arrogante, que não conversa um com o outro, que não tem que não tem mais aquele aspecto empático e humano, né? Na época, eu não soube o que dizer, né? Mas hoje, os trabalhos todos mostram que o que ela percebeu de uma maneira assim, intuitiva, tem dados mostrando, né? No primeiro ano, os níveis de empatia são bem altos, maiores do que na população em geral. No segundo ano, há um decréscimo importante. No terceiro ano, chega no fundo do poço. E no quarto ano, levanta um pouquinho, mas não chega nem aos pés do que era no primeiro ano. Então, isso tem trabalhos mostrando, né? E são consistentes. Esse resultado é consistente. E, infelizmente, a gente está fazendo o oposto do que a gente se propõe a fazer nesse aspecto. E ninguém está muito preocupado com isso. Entendeu? Então, eu acho que esse é um problema que realmente tem que ser endereçado. Que a gente realmente tem que atacar, e tem que atacar de frente, e a melhor maneira de fazer isso é através de uma
uma abordagem holística que atravessa as fronteiras de cursos, de departamentos e é consistente durante todo o currículo, né? E culminado com pesquisas de satisfação dos pacientes frequentes que são levadas em consideração na hora de avaliar o aluno também. Entendeu? É interessante isso que você está colocando. Fico pensando duas coisas, daí eu queria saber o que você acha disso. Ontem eu estava vendo os trabalhos dos meninos e um deles estava fazendo uma avaliação sobre ansiedade com os alunos da odontologia. E a gente percebe as coisas, mas eu não sabia, eu não tinha conhecimento dos números, né? E eles mostraram um dado de que os alunos da odontologia, 42% estava diagnosticado com ansiedade patológica. A gente sabe que é assim, porque a gente foi aluno, a gente sabe exatamente o que acontece no curso, né? Eu queria saber assim, primeira coisa, você acha que isso talvez tenha alguma influência nesse tipo de comportamento? E a outra, você estava perguntando, né, o que fazer. Eu não sei se isso resolveria tudo, mas talvez em parte até vai com isso que você falou agora no final. Lá em Birmingham, todos os tratamentos que os alunos fazem na clínica são acompanhados por um aplicativo. Então, para dar a nota, o aluno tem que se autoavaliar em cada uma das coisas que ele fizer. O paciente que foi atendido tem que avaliar aquele aluno independentemente, e o professor também avalia tudo que aconteceu naquele dia. E aí, depois, o professor tem que pegar aquilo tudo e fazer um feedback com o aluno para ver se as opiniões estão batendo e se realmente eles acham que aquilo foi aquilo que aconteceu. E a opinião do paciente conta muito na avaliação do aluno. Você acha que esse seria um dos caminhos? E o que você acha dessas histórias? Eu não sabia que eles faziam isso, Marco. Obrigado por compartilhar. Eu acho que isso é fantástico. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Eu acho que esse é um caminho importante. O fato de eles estarem fazendo isso através de um app que facilita, né, que integra essas perspectivas e permite ao professor fazer uma análise junto com o aluno não do procedimento, mas do encontro com o paciente, né? Do atendimento, né? Porque o procedimento é apenas uma dos fatores. A gente não pode ter uma avaliação focada no procedimento. O procedimento, ele é apenas uma variável. Tem vários outros domínios da odontologia que estão em jogo naquele atendimento e que muitas vezes não são percebidos, não são avaliados corretamente. E que são muito mais importantes para o paciente. Então, isso é muito importante. Eu acho essa é uma iniciativa fantástica. Agora, como a gente consegue, com relação à ansiedade, né, com relação à saúde mental dos nossos alunos, isso é parte do processo de desumanização que acontece durante o curso, né? Esse processo de desumanização tem vários fatores que interferem. Os mais importantes são o fato de você ter um currículo muito condensado que faz com que o aluno esteja correndo de um lado para o outro o tempo todo. E a gente sabe que essa pressa ela é inimiga da compaixão, né? Ela é inimiga da empatia. Quanto mais você corre de um lado para o outro, menor a chance de que você vá oferecer um cuidado humanizado. Isso já foi demonstrado em pesquisa também. E como combater isso? A gente combate isso com o cuidado humanizado, porque o cuidado humanizado ele traz ele traz duas coisas. Ele traz a relação humana, né? Ele humaniza porque ele volta a colocar a pessoa em primeiro lugar. Então você estabelece o vínculo humano, e esse vínculo humano ele é bastante restaurador, né? Ele restaura a nossa capacidade de empatia, né? E porque o cuidado humanizado ele é diferente de apenas sentir a dor do outro.
quando você apenas sente a dor do outro, você pode entrar num processo de burnout, né? Mas quando você faz o cuidado humanizado, que significa que você que você sente a dor do outro, mas está fazendo alguma coisa para melhorar, então, ao contrário de só estimular as áreas de dor no cérebro, ela estimula também as áreas de recompensa no cérebro. Então, você tem um processo de estímulo relacionado àquilo e de bem-estar. Então, quando o profissional promove o cuidado humanizado, ele também promove a sua própria saúde mental. Entendeu? Então é muito interessante como essas duas coisas estão relacionadas de uma maneira que é pouco intuitiva. Tá? E na verdade, quanto mais humanizado for o cuidado, melhor o profissional vai se sentir menos estressado, menos ansioso, maior vai ser a sua capacidade de humanizar mais ainda, entendeu? Isso também é baseado em evidência científica sólida. Eu recomendo para todo mundo, eu não sei se tem a tradução em português, um livro chamado Compassionomics. Se você colocar na Amazon, você vai ver. Chama-se Compassionomics. Você tem Genomics, Proteomics, Microbiomics, Compassionomics. Foram 2 médicos que fizeram uma extensa revisão da literatura com mais de 1.000 trabalhos avaliados, não 1.000 trabalhos que eles viram a referência, não, mais de 1.000 trabalhos lidos e avaliados, que eles prepararam uma revisão da literatura sobre o que é chamado aqui de Compassionate Care, hard results, né? Então, como o Compassionate Care pode oferecer resultados de melhora de saúde concretos, né? E esses resultados concretos estão abundantemente já registrados na literatura. E como eles fizeram essa revisão, e essa revisão ficou muito extensa, e sabe, a revisão sistemática é duro de ler, né? Ninguém gosta, né? Então eles pegaram e fizeram um livro com uma linguagem muito mais, muito mais assim coloquial, muito mais leiga, mostrando os resultados da revisão de literatura. Então, apesar de ser um livro com uma linguagem bem gostosa de ler, eles ainda assim têm todas as referências, né? Esse livro é uma leitura obrigatória para quem quer trabalhar com cuidado humanizado. Chama Compassionomics. É legal mesmo, Léo. Léo, nós estamos chegando a quase 1 hora aqui da nossa conversa. Eu estou adorando. Eu queria saber se você tem algum outro compromisso depois, se você quer responder mais algumas perguntas, se você já quer ir encerrando. Fique à vontade, Léo. Eu sei como é que a vida é corrida aí, na cidade grande agora, né? Eu acho que a gente pode ficar mais uns 15 minutos. Então, deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Tem uma pergunta do Júlio aqui, que ele já fez faz tempo. Ele está falando assim, o tratamento odontológico em idosos geralmente tem uma complexidade diferente em relação aos outros ciclos de vida, associado às condições de saúde complexas e sociais também. Como o desenvolvimento de novas tecnologias e tratamentos odontológicos adequados, diferentes em relação aos jovens adultos, poderiam atender às necessidades dos idosos. Como o desenvolvimento das novas tecnologias poderiam atender às necessidades dos idosos com mais qualidade e ampliar o acesso ao serviço odontológico? Olha, promover o acesso ao serviço odontológico envolve aspectos sociais, né, Marco? Mais do que qualquer outra coisa, envolve o aspecto de ter o dentista disponível de uma maneira que é acessível ao paciente. Então, no Brasil, a gente tem a chance de fazer isso através do Programa de Saúde da Família. Como é que está o Programa de Saúde da Família atualmente?
eu sei que foi muito forte por muitos anos, mas depois do último governo, como é que ficou essa... Continua ativo, forte? Olha, a gente está agora numa fase assim de recompor, né, o programa, as equipes, porque tivemos pouco investimento nos últimos anos, sabe, Léo? Então, uma estratégia que é potente, como eu fico feliz de te ouvir falar da estratégia de saúde da família, sabe? Porque realmente é a grande riqueza que a gente tem aqui no Brasil e porque vai prover esse cuidado interprofissional, mas a gente, né, lutou tanto para ter o dentista nessa equipe e como está fazendo a diferença, sabe? Por pequenos avanços, mas que são grandes saltos, né? De aprendizado e de qualidade do cuidado para os cidadãos brasileiros que antes não tinham essa oportunidade, né? De ter esse cuidado ampliado. Mas nós tivemos cortes muito fortes, principalmente no núcleo de apoio à saúde da família. Então, psicólogos, farmacêuticos, assistentes sociais, nutricionistas, todo esse povo saiu do SUS. E isso desqualifica um pouco esse cuidado, né? Porque a gente sabe que é importante, ainda mais no idoso, né? Essa interprofissionalidade. Então, o que é que eu diria? Está sendo revisto, inclusive, o programa de financiamento. Há uma preocupação da integração com a área médica, né? Que ainda é um trabalho mais isolado, centrado nesse profissional, né, o médico, mas estamos caminhando, sim, para a identidade da saúde da família. E é um modelo que pegou, né, assim, inicia no sistema público, mas ele se capilarizou no setor privado e é o cuidado familiar e interprofissional. No caso do SUS, familiar entendido como comunitário, né, também. Então, acho que ele resistiu, né? Está agora sendo revisto, né? Acho que faltam profissionais em algumas cidades importantes, enfim, mas na odontologia a gente tem feito essa resistência, né? Falado da importância do dentista no programa, que agora é uma estratégia, né? Um modelo de atenção, como também da equipe de saúde bucal, né? Parte técnica. Os técnicos de saúde bucal nos Estados Unidos, isso é muito forte também nos Países Baixos, né? Higienistas e auxiliares de saúde bucal. E a gente ainda precisa ter esses profissionais assim, em maior número, né? Olha, eu sinto muito em ouvir isso, porque eu acredito que o Brasil tem um modelo de saúde que podia ser exemplo para o mundo. É uma questão de implementação que é o problema, sabe? É o problema de financiamento que tem que ser... O financiamento do Sistema Único de Saúde devia ser aos moldes do da FAPESP. É um percentual do orçamento federal que vai para o SUS independente de governo. Na Constituição, sabe? Devia ser o financiamento necessário e, tecnicamente, a partir desse momento que é endereçado, ele é tecnicamente gerido, né? Sem interferência política. É um projeto de país, não de governo, né? Porque o programa de saúde da família mudou o acesso da população à saúde, ao sistema de saúde. Então, eu realmente acredito que no Brasil tem uma chance, o Brasil está muito bem posicionado para promover esse atendimento ali onde ele é necessário, já com a equipe pronta, que nenhum outro país tem. Entendeu? Então, se houver uma formação específica para essa população de dentistas que estão no programa de
saúde da família em odontogeriatria, eles não precisam ser especialistas, eles só precisam ter um treinamento específico para avaliar apropriadamente o risco de rápida deterioração oral, que a gente estava falando, né? Então, fazer um treinamento bem técnico específico para identificação de fatores de risco e aplicação do diagnóstico de risco e tratamento voltado a mitigar o risco, né? Diminuir o risco, utilizando, sabe, com o diaminofluoreto de prata, a utilização de verniz de flúor, aumento da exposição ao flúor tópico, né? Que basicamente esse é o resumo da estratégia, associado a mudanças de dieta que vão ao encontro também do que os profissionais da área médica certamente vão querer. Tudo isso integrado, o Brasil está posicionado para fazer isso em escala populacional, para a população mais vulnerável. Então, eu acho que assim, se o SUS encampasse essa estratégia e utilizasse isso, teria assim, um impacto populacional fantástico entre a população idosa. Fantástico, principalmente porque ia conseguir pegar um monte de gente antes das consequências severas de deterioração oral, né? Antes. Então, acho que tem um caminho aí muito, muito promissor. Léo, eu vou fazer as últimas perguntas aqui. Vou aproveitar que tem umas perguntas de um professor de odontogeriatria, então eu faço de um professor para o outro. Eu vou encurtar um pouquinho as perguntas aqui. Se o professor está aqui ou na plateia, né, se ele quiser falar alguma coisa, fique à vontade, professor. A pergunta é assim, são 3. Existe algum movimento global para determinar parâmetros curriculares para o ensino da odontogeriatria na graduação? Essa é a primeira. E a 2 e a 3 são bem para ir para você que está aí, tá? Então, a 2 é assim, como os americanos divulgam a especialidade odontogeriatria numa sociedade onde o envelhecimento não é visto com bons olhos? E na 3 qual é o mercado, né? Qual é o cenário mercadológico e a procura dessa especialidade aí nos Estados Unidos? Ótimas perguntas também. Todas as perguntas foram excelentes, do começo ao fim, fiquei muito boas mesmo, todas. Essas 3 também são ótimas. Os parâmetros curriculares internacionais. Os parâmetros curriculares internacionais têm esforços em diferentes países do mundo. Então, nos Estados Unidos, esse esforço tem sido atualmente focado na pós-graduação, né? Então, a Special Care Dentistry Association está trabalhando nesses parâmetros curriculares para cursos de pós-graduação, para que, então, a comissão de acreditação olhe para esses parâmetros, né, avalie esses parâmetros e passe a integrar esses parâmetros e acreditar os cursos existentes de pós-graduação. E, no passado, tiveram ocasiões episódicas nas quais alguns profissionais, como o Ettinger, a Nan Mulligan, puseram alguns parâmetros nacionais. Recentemente, o Ettinger fez uma série de papers com o Zach, mostrando mostrando assim uma fotografia atual de como está nos Estados Unidos o ensino da odontogeriatria, né? E na Europa, a Europa tem isso melhor do que nos Estados Unidos, porque o European College of Gerodontology pôs, junto com a ADE, né, Association for Dental Education in Europe, eles puseram um paper com as diretrizes curriculares europeias para a odontogeriatria. Então, tem um paper, esse paper é conjunto do European College of Gerodontology com a IDE e foi incorporado nos parâmetros curriculares europeus. Então,
Na Europa tem uma coisa mais consolidada, nos Estados Unidos assim, mais episódico, exceto para a pós-graduação, que a gente está trabalhando nisso agora, mas não está publicado, mesmo porque a comissão ainda não aceitou o que a gente está propondo. E isso vai ao encontro da resposta da segunda pergunta, né? Como a especialidade não tem especialidade em odontogeriatria nos Estados Unidos. A odontologia geriátrica nos Estados Unidos não é uma especialidade. E não há cursos de pós-graduação acreditados pela comissão de acreditação em odontologia geriátrica. Existem cursos, são acreditados pelas universidades, mas não acreditados pela comissão de acreditação. Então, não existe especialidade em odontogeriatria nos Estados Unidos e a procura pela odontogeriatria nos Estados Unidos é muito pequena nos cursos existentes, que inclusive são uma ameaça para a existência dos cursos. Como vocês talvez saibam, o custo da educação superior nos Estados Unidos é absurdo, né? Na odontologia é mais ou menos $80 mil por ano nas faculdades mais baratas, né? Tem faculdades que custam bem mais de $100 mil por ano para cursar odontologia. E custos similares em cursos de pós-graduação. Mas nos cursos de pós-graduação, nas residências, você normalmente, com a atividade clínica, você consegue pagar alguma coisa para o aluno fazer, para o aluno poder cursar. Na odontogeriatria, como o curso não é acreditado, a gente não consegue fazer isso, então é muito difícil a gente ter um atrativo financeiro também. Então, associado ao etarismo e ao não atrativo financeiro, os cursos de odontogeriatria nos Estados Unidos sofrem de uma carência de procura. Normalmente, o que a gente tem são alunos internacionais que querem vir para os Estados Unidos e acham esses cursos como uma porta de entrada, né? E a procura pelos cursos de odontogeriatria nos Estados Unidos, acho que a resposta para a segunda pergunta explica isso também, né? Não, respondido. Eu vou encerrar a minha parte, a Andresa ainda vai fazer o encerramento contigo. Eu queria me desculpar por não ter conseguido fazer todas as perguntas, mas são assuntos muito grandes e muito complexos, e o Léo tratou super bem. Eu adorei esse modelo que você propôs, Léo, de bate-papo. Eu achei que ficou bem legal mesmo. Queria agradecer por você ter aceito o convite tão rápido que nem você fez, e tá no nosso coração. Andresa, obrigado. Fique à vontade para fazer sua explanação final, Andresa, e Léo também. A professora Daniela está lembrando a reunião da Beno, né, que vai ser em agosto, no começo de agosto. Se o Léo estiver por aqui, está convidado, né, Léo? Obrigado. Léo, também queria agradecer muito sua presença, suas palavras, tantos pontos abordados tão importantes para nós, professores, para os alunos que estão presentes. Eu tenho alguns informes finais antes de fazer o encerramento. Como o professor Enio tinha perguntado com relação ao certificado, então, nosso SIG agora, já que vocês têm o cadastro, a gente tem o certificado que vai estar na página logada de vocês. O SIG também foi gravado, então vai estar disponível, né, no YouTube da Beno. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, todos os professores, especialmente, né, a professora Daniela, que contribuiu bastante como presidente da Beno, professor Gustavo, que também está aqui, professora Maninha, professora Vânia, professora Rejane, importantes membros do SIG, e todos os outros colegas, que muita gente está aqui, não vou poder falar o nome de todos os alunos que participaram, acho que as contribuições foram muito importantes. Me coloco à disposição, quem tiver interesse de fazer as perguntas, né, ou as perguntas que o Marco falou que talvez não foram respondidas, a gente encaminha para o Léo, porque eu tenho certeza que ele vai estar disposto a responder mesmo pós-evento. E também gostaria de convidar a todos, a professora Daniela já convidou com relação ao encontro da Beno,
e ao nosso encontro do SIG no mês que vem. Né? Vai ser no dia 10 de maio, a gente vai fazer a divulgação, vamos receber a nossa querida professora Vânia, falando um pouquinho com a gente, e agradeço demais a presença de todos vocês, agradeço, Léo, acho que a gente colocou tantos pontos, a gente tinha colocado a odontogeriatria como um ponto principal, e você abordou tantas outras coisas importantes no nosso currículo. Professora Daniela, passo a palavra para ti, e agradeço por todos esses ensinamentos que você trouxe para a gente hoje, Léo. Um abraço. Um prazer, obrigado. E também abrir a câmera para te agradecer, né, por todo esse cuidado com esse momento, e essa dinâmica foi muito boa, realmente, é um bate-papo, nada melhor. E, bem, a gente está com o movimento das diretrizes curriculares nacionais, como o Marco colocou, e a ideia é trabalhar todos os agravos, Léo, por ciclo de vida. Então, já tivemos uma experiência com a cárie dentária, logo que estiver pronto, a gente vai te enviar, nós não temos ele pronto ainda, estamos começando com a doença periodontal. Então, nossa, como vai ser bom ter você pensando isso aqui na pessoa idosa. Então, tem muita gente aí conectado contigo, para que você traga essa visão, né? Quer dizer, a gente vê o quanto que você está pensando grande, e a gente precisa disso, é uma revolução mesmo no ensinar odontologia, que é, em última análise, você deu uma pincelada e deu uma chacoalhada, e todo mundo vai sair daqui pensando muito sobre o nosso fazer, né? Muito obrigada de coração, parabéns. Bom, obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a todos por ficar aqui no final de tarde, até quase 7h30 da noite, né? Falando um pouquinho de odontologia geriátrica. Muito obrigado pela presença de todos. Eu só tenho a agradecer. Obrigado mesmo. Léo, muito obrigado, então. Eu vou parar a gravação agora. E eu vou